Get
estejam sempre convosco. Bendito Então, bendito seja Deus, né? Iniciamos a Eucaristia desta maneira, a bem dizer. Em tempos em que há tantas maldições, em que há tantas coisas em que se diz mal, e se calhar muitas delas com razão, é importante que a gente se recorde que dizer bem é essencial. Dizer bem de Deus, bendito seja Ele, e dizer bem uns dos outros. Estamos em ação de graças, estamos a dizer bem, a reconhecer que Deus está presente na nossa vida, na nossa história, que Deus nos acompanha, que Deus nos fortalece. E hoje, de maneira especial, estamos a recordar, a fazer memória e a agradecer a vocação religiosa, mas também a vocação presbiteral, daqueles que são presbíteros, de muitos de nós que estamos aqui. A maior parte de nós professamos, emitimos os nossos votos religiosos neste mesmo dia, dia 8 de setembro, e muitos de nós foi nesta mesma capela, ou noutra, nesta casa. Então damos graças a Deus por isso. Quero dar a todos vocês as boas-vindas, naturalmente, a todos e cada um, dar as boas-vindas especialmente ao Padre Saturnino Afonso, que é o superior do Grupo Espiritano de Cabo Verde. Então, bem-vindo, Padre Saturnino. E o Padre Saturnino vai receber os votos do Lucas e do Edmilson, que nós conhecemos todos bem, penso, e que vão renovar os seus votos. Portanto, vai ser a primeira renovação antes dos votos perpétuos, que se prevê que aconteça muito brevemente, mas que renovam hoje os seus votos. Então, vamos dar graças a Deus por tudo isso. Na renovação deles, vamos nós próprios também rever o nosso próprio compromisso como religiosos ou como leigos, ou como casados, ou como o que quer que seja. Damos graças a Deus por tudo. Portanto, temos entre nós as irmãs espiritanas, bem-vindas a elas, muitos de vocês, nossos amigos, membros de movimentos, de dinamismos espiritanos, leigos associados, familiares de espiritanos. Muito bem-vindos a todos. E vamos então pôr-nos na presença de Deus e preparar-nos para esta Eucaristia, que é sempre de ação de graça. Então, reconheçamos o nosso pecado, reconheçamos que muitas vezes a nossa atitude não é de gratidão e não é de gratuidade. E por isso peçamos ao Senhor perdão e a graça da nossa conversão ao seu amor. E nos conduza à vida eterna. Amém. Amen.
vais acontecer todos os bons propósitos. Dirigi os vossos servos pelo caminho da salvação eterna. E àqueles que, deixando tudo, se consagraram a vós, renunciando aos bens da terra para seguirem a Cristo, dai a graça de se dedicarem plenamente ao serviço dos irmãos, em espírito de pobreza e humildade de coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Miqueias. Eis o que diz o Senhor: de ti, Belém, Éfrata, pequena entre as cidades de Judá, de ti será aquele que há de reinar sobre Israel. As suas origens remontam aos tempos de outrora, aos dias mais antigos. Por isso, Deus os abandonará até a altura em que der a luz, aquela que há de ser mãe. Então, voltará para os filhos de Israel o resto dos seus irmãos. Ele se levantará para apresentar o seu rebanho pelo poder do Senhor. Pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus, viver-se-á em segurança, porque ele será exaltado até aos confins da terra. Ele será a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Justos aclamai o Senhor. Os corações retos devem louvá-lo. Cantai-lhe um cântico novo. Cantai-lhe com arte e com alma. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Nele se alegra o nosso coração. Em seu nome santo pomos a nossa confiança.
Senhor Jesus Cristo, segundo o Salmo a ti. Glória a vós, Senhor. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Sara. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Derá, Boz. Boz gerou Derut, Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi, da mulher de Urias, gerou Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafate. Josafate gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos ao tempo do desterro da Babilônia. Depois do desterro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúd. Abiúd gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúd. Eliúd gerou Eleazar. Eleazar gerou Matá. Matá gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta que diz: a Virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Apresente-se diante do altar do Senhor o professo que vai renovar os seus votos. Edmilson de Jesus Furtado Alves. Presente. Apresente-se diante do altar do Senhor o professo que quer para renovar os seus votos. João Lucas Duarte Borges. Presente. Irmãos caríssimos, que pedis a Deus e à sua Igreja? Imploramos a Deus, nosso Pai, que nos conceda a graça de seguir a Jesus Cristo Virgem, pobre e obediente, no anúncio do Evangelho. E a vós, Padre Saturnino Freire Afonso, pedimos a renovação da nossa profissão religiosa na congregação do Espírito Santo, a fim de nos consagrarmos a Deus e nos entregarmos ao especial serviço do Imaculado Coração de Maria,
genérica saudação. Graças a Deus. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, esta leitura do Evangelho que nós acabamos de escutar, se calhar parece um bocadinho estranho, um líder, não é? Esta espécie de lista telefónica que passa por mim no eu, estes nomes todos, ainda mais tão esquisitos, nos são propostos como texto para o dia da Natividade, o dia do nascimento de Maria. O que é que isto tem a ver com o nascimento de Maria? O que é que isto tem a ver connosco? O que é que isto tem a ver com a renovação da profissão da Admilson e de Lucas? E o que é que isto tem a ver com o jubileu da profissão religiosa de tantos de nós que aqui estamos? E parece-me, francamente, que podíamos até ter escolhido ler apenas a última parte, que era assim mais levezinho e mais interessante, se calhar, e acabámos por escolher ler tudo. Não é? Porque me parece que a intenção do evangelista Mateus é precisamente recordar que Jesus Cristo e a sua história e o seu mistério têm na sua base, atrás de si, uma longa história feita de rostos, de narrativas, de situações humanas concretas. Algumas destas pessoas que estão na genealogia de Jesus são gente pecadora, gente que se tragédias, e são até algumas delas consideradas pessoas impróprias, não é? Para Deus. E, no entanto, elas fazem parte da história, fazem parte de um caminho coletivo que conduziu e convergiu todo para Jesus Cristo. E parece-me que, para nós próprios, é importante recordar isto. A importância das nossas raízes e da longa história que nos precede, que nos cria. Nós somos um dom. E um dom de uma cadeia de caminhantes longa. A riqueza também, ao mesmo tempo, da nossa própria história pessoal. A riqueza e a ambiguidade. Se nós olharmos para nós próprios e para o nosso caminho, a quantidade de presença, a quantidade de elementos estranhos que estão presentes, coisas na nossa vida, na nossa história, que nós hoje até se calhar gostaríamos que não tivessem acontecido, e tantas outras coisas de que nos orgulhamos. Esse nosso caminho, cheio de diversidades, também faz parte daquilo que nós somos hoje. Também está presente em tudo isso Deus. Tudo isto no Evangelho, como também nas nossas histórias coletivas e nas nossas histórias pessoais, tudo isto converge para um nome: Jesus Cristo. E é este nome que dá sentido a esta história. História cheia de ambiguidades, cheia da marca da nossa própria humanidade, não é? Frágil. Tudo converge para Cristo. E na nossa genealogia espiritual também é assim. São tantos nomes, muitos de gente que está aqui presente. Professos, religiosos, religiosas, leigos e leigas associados, muita gente da família espiritana, muitas pessoas que dão a vida, que deram a vida durante décadas pela missão espiritana, que se sentem parte da família espiritana. Tudo isto é escrito também pelo Espírito Santo na nossa história. E é reescrito por cada um de nós. Os altos e baixos da nossa vida, coletiva e pessoal, também as narrativas de integração e as narrativas de desintegração, as coisas que nos fizeram crescer, as coisas que nos fizeram sofrer e que nos desintegraram. Tudo isto faz parte de nós, faz parte da nossa história comunitária e pessoal também. E é por tudo isto que nós damos graças. E é isso, se calhar, que a fé nos ensina e nos leva a fazer. A ter a capacidade de dar graças a Deus e nos sentirmos verdadeiramente agradecidos por tudo. Reler a história pessoal e coletiva de um modo integrado, porque tudo é oportunidade para crescer, humanamente e também na graça. Talvez nem sempre tenhamos sabido aproveitar ou reconhecer as oportunidades. Há feridas na nossa história, há situações ao longo dos anos que nos magoaram de tal maneira e que nos fizeram sofrer de tal maneira que nós não chegámos a perceber como é que essas situações nos podiam ajudar a crescer.
mas estamos sempre a tempo de, à luz da fé, reintegrarmos esses elementos aparentemente estranhos e essas feridas que às vezes ainda podem sangrar, mesmo muitos anos depois, reintegrarmos tudo isso e aprendermos que cada uma dessas situações, as agradáveis, as desagradáveis, as de integração, as de desintegração, são oportunidades de graça, de Deus. E por isso estamos sempre a tempo. O tempo que Deus nos dá, quer dizer, a nossa vida neste mundo, é um contínuo caminho de oportunidade de integrar a nossa história presente, passada e de preparar a nossa história futura. E é isso que dá sentido à ação de graças. A ação de graças é unificar todas as experiências humanas, pessoais e coletivas e fazê-las convergir, orientá-las para Cristo. José foi capaz de fazer isto e isso é-nos mostrado nesta narrativa. Sabemos que na Escritura há 4 sonhos de São José que nos são apresentados e todos esses sonhos são experiências de Deus que José fez, é a forma bíblica de expressar essas experiências, nas quais José deu uma guinada às suas intenções, aos seus projetos. José pensava uma coisa e afinal Deus podia outra. José orientava-se de uma maneira e afinal Deus disse, não, vai em outro sentido. José pensou repudiar Maria e Deus disse, não, o caminho é outro, é o oposto. José pensou voltar à sua terra e Deus disse, não, vais para o Egito. José estava no Egito e Deus disse, não, já chega, vais para a tua terra. José ia no caminho e Deus disse, não continues por aí, vais por outro caminho para chegares à tua terra, porque Herodes ainda é perigoso, etc. A capacidade de ousar repensar os nossos sonhos e os nossos projetos a partir de um outro sonho, que é o sonho de Deus. De uma forma muito concreta, a nossa civilização hoje, a sociedade e a cultura contemporâneas, tem muita dificuldade em referenciar-se a um sonho maior que o sonho individual. E este é um desafio do Evangelho e faz parte da boa notícia de Deus, de Cristo. Referenciarmos os nossos sonhos a um sonho que não é nosso, mas que deve passar a ser nosso. Somos convidados a sonhar. E isso passa por reler os acontecimentos a partir do que Deus quer. Isto é que é a consagração. Isto é que é a nossa profissão religiosa, que o Edmundson os nossos dois irmãos vão renovar hoje, e nós todos também vamos renovar de outro modo. A consagração a Deus é este pôr-se à escuta da sua vontade e, eventualmente, mudar os nossos projetos, porque nem sempre os nossos sonhos correspondem à nossa história. Nem sempre os nossos sonhos se realizam. Às vezes Deus troca-nos as voltas e as coisas acontecem de uma maneira diferente. Então, consagrar-se no batismo, nos demais, mas depois também na profissão religiosa, é exatamente isto. É renovarmos a nossa vontade de estar disponíveis. É isso que o Lucas e o Edmundson vão fazer. É isso que cada um de nós fez há 20 anos, ou há 25, ou há 30, ou há 40, ou há 75, ou há mais, como há alguns confrados aqui. Vivemos num tempo verdadeiramente novo, numa cultura contemporânea, ocidental, verdadeiramente nova, que se está a refundar. E todas as congregações religiosas e famílias carismáticas, como a nossa família espuritana, são convidadas também a refundar-se, a reinventar-se. Não é a partir do zero, é a partir da nossa identidade espuritana, a partir do Evangelho, mas como resposta nova a desafios novos. E esses desafios estão aí, e como José precisamos de os reconhecer e de perceber como é que o sonho de Deus nos convida a responder de modo novo. Desafios que passam por escolhas bem concretas. Uma escolha situa sempre escolher entre o compromisso pessoal e responsável e o individualismo, em busca de uma autonomia que não tem em conta os outros,
e o projeto comum. Hoje, na vida religiosa, não apenas na nossa congregação, mas em todas, e também na Igreja em geral, este talvez seja um dos desafios principais. O eu é uma coisa importante. O meu eu, a dimensão individual. Mas o meu eu não é um absoluto. E a consagração religiosa mostra-nos precisamente isso. Não é o individualismo que marca o nosso caminho, mas é o compromisso pessoal, sim, com o projeto coletivo, comunitário. E sem isso não há vida de igreja. Sem isso não há vida religiosa espiritana. Eu diria, sem isso não há sociedades verdadeiramente integradas, livres e em crescimento. E se existem hoje nas nossas sociedades ocidentais, europeias, tantos sinais de desintegração, é precisamente porque pessoa e indivíduo confundiram-se de tal maneira que o individualismo prevalece sobre o compromisso pessoal. Precisamos escolher entre uma missão aberta, à escuta, dialogante com o nosso mundo e uma atitude defensiva, retrógrada, em busca do chão seguro de outros tempos. Sinto isso muito em Lisboa, para vos ser sincero. Uma tendência, sobretudo do clero mais jovem, a fechar-se e a regressar a esquemas antigos, retrógrados, a refugiar-se no antigamente que era um chão seguro, em que tudo estava claro, em que havia ideias claras e distintas, em que tudo estava nos quadradinhos. Parece mais seguro, parece mais definido. Isso é uma tentação. O mundo em que nós vivemos é um mundo cheio de indefinições e procurarmos viver no conforto em que tudo está definido é fugir do mundo da maneira errada. Precisamos estar certos da verdade do Evangelho, da identidade cristã, no nosso caso, da identidade espiritana, mas ao mesmo tempo em diálogo com os sinais que Deus nos vai propondo no mundo concreto em que vivemos. E por isso precisamos escolher entre a vida e a missão partilhadas, com leigos, com os diferentes, com gente de outras culturas, etc., e o medo de perdermos a nossa identidade. O medo de perdermos a nossa identidade faz-nos olhar para nós, no caso de nós religiosos e religiosas, pode fazer-nos olhar para os leigos com receio. Os leigos agora vêm-se misturar connosco e vêm-nos descaracterizar. Podem-nos fazer olhar a nós, europeus, para os nossos irmãos africanos, ou latino-americanos, ou de outras portugueses, olhar para os estrangeiros, para outros europeus, com suspeita. Agora estes vêm invadir o nosso espaço. É o medo da diferença. A diferença não nos ameaça. A diferença confirma-nos, fortalece-nos e enriquece-nos. Nós precisamos da diferença para nós próprios continuarmos a ser nós próprios. Se somos religiosos, continuarmos a ser autenticamente. Se somos leigos ou leigas, continuarmos a ser autenticamente. Precisamos da diferença que nos confirma e, ao mesmo tempo, precisamos da diferença que, em comunhão, nos faz crescer a todos. E é por isso que na Igreja Católica em geral, na vida religiosa, no nível universal e na vida espiritana, também a nível mundial, tem crescido tanto a consciência da importância, primeiro, da missão partilhada com leigos e também, ao mesmo tempo, da missão partilhada intercultural, internacional. As nossas províncias são cada vez menos realidades nacionais e cada vez mais realidades internacionais. Acho que até no ano passado que eu dizia que mais de metade dos provinciais, das províncias da Europa, são não europeus. E há províncias em que mais de metade dos membros são confrades oriundos de outros países que não aquele. Isso não é uma desgraça. Isso não é uma fatalidade. Isso é certamente criado por circunstâncias concretas, externas, mas que são ao mesmo tempo também
um lugar teológico, quer dizer, um lugar no qual Deus nos fala e nos convida a alargar a cabeça, a mente, a alargar o coração, a abrir portas, a abrir janelas, a deixar-nos tocar por essa atitude nova, esse espírito novo de abertura que nos propõe tão insistentemente o Papa Francisco. Esta abertura não é descaracterização, não nos ameaça, é antes a grande oportunidade de deixarmos que o Espírito continue a fazer coisas novas. E, portanto, precisamos também de fazer essa escolha, nisso também um desafio, entre a renovação de um enraizamento profundo em Cristo e os discursos teóricos sobre a identidade. Acho que nunca na Igreja se falou tanto sobre identidade. E se calhar nós, entre nós espiritanos, também nunca se falou tanto sobre a identidade espiritana. Precisamos de falar, de passar deste falatório sobre a identidade a um verdadeiro enraizamento da nossa identidade que passa por uma relação profunda com Cristo. Isto significa oração, concretamente, também pessoal, sobretudo pessoal. Isso significa liturgia comunitária, levada a sério, vivida a sério e bonita. Muitas vezes as nossas liturgias, nas nossas comunidades espiritanas, nas nossas paróquias, são feias, são apressadas, são uma atitude quase mágica de dizer o palavreado todo e ficar despachado. Precisamos de ultrapassar isso. Precisamos de ultrapassar uma espécie de legalismo em que, mesmo quando fazemos coisas bonitas, cânticos bonitos, gestos bonitos, tudo bonito, mas falta alma, falta espírito, falta vivência interior. Precisamos de acrescentar interioridade e inteligência à nossa oração pessoal e comunitária. A oração pessoal precisa de silêncio, precisa de solidão, que é coisa muito difícil no mundo em que vivemos e coisa muito necessária, por isso mesmo, por ser difícil e ser rara, muito necessária. E se queremos ser testemunhas de Jesus Cristo, se queremos ser realmente missionários e missionárias, temos que aceitar este primeiro desafio, que é acolher o silêncio, acolher a solidão e rezar, dar tempo. Ao mesmo tempo, comunitariamente, vencermos as tendências centrífugas e individualistas e assumir que a nossa oração, pelo menos para nós, religiosos espiritanos, é essencialmente comunitária. Não é para despachar, é para viver com inteligência, fazendo coisas que fazem sentido e, portanto, com beleza. Precisamos, então, de passar do desalento, com as contrariedades, com os fracassos, a uma atitude de esperança e de fé nos caminhos novos que Deus preparou para nós. Há muita coisa a correr mal no mundo em que vivemos. Há muita coisa que parece não bater certo e estar um bocadinho em desmoronamento na Igreja. Ando a ler um livro que fala das igrejas semi-vazias e que fala de uma espécie de tendência dos adultos nossos contemporâneos, nós, a vivermos uma espécie de eterna juventude infantilizante, sem maturidade. O autor chama isso o complexo de Peter Pan. Precisamos passar deste olhar sobre as realidades que nos parecem em decadência na Igreja a um olhar cheio de esperança, comprometido com o futuro, acreditando que o Espírito Santo não dorme, não tira férias, não nos abandona, mas continua connosco. Então, reinvestirmos. Claro que a congregação, na Europa, sobretudo, e na América do Norte, está envelhecida. Claro que faltam vocações de consagração religiosa. Claro que muitos dos nossos até confrades mais novos se desvinculam, se distanciam. Claro que existem imensas dificuldades a vários níveis, dentro e fora da vida consagrada. Nada disso é sinal de decadência se nós assumirmos tudo isso como desafio e como sinal do Espírito à renovação. E aí, o pequeno resto pode-se tornar essa semente de vida, de grandeza, que nos leva à glória de Deus e que nos leva a uma verdadeira e autêntica comunhão. É com isso que nós nos comprometemos
quando renovamos a nossa consagração religiosa. O Lucas, o Edmilson vão fazê-lo agora, de uma maneira formal, e nós todos vamos também, de uma maneira simbólica, renovar a consagração que fizemos perpetuamente há muitos anos. Alguns dos nossos convidados celebram jubileus especiais. Vamos dar graças de modo especial por eles. Ao mesmo tempo que, revendo a nossa própria vocação, pedimos ao Senhor a graça da fidelidade, sabendo que a fidelidade passa sempre pela criatividade. Irmãos caríssimos, oremos a Deus Todo-Poderoso, que concede o dom da perseverança por estes seus servos, que hoje perante a Igreja desejam renovar os seus votos. Olhai, Senhor, para estes vossos servos, que por secreto desígnio da providência chamastes à perfeição evangélica e concedei-lhe que continuem perseverantes na caridade os que alegremente começaram a percorrer o caminho do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu, Edmilson de Jesus Furtado Alves, para a glória de Deus, no firme propósito de Ele me confederar mais intimamente e de seguir a Cristo mais de perto por toda a minha vida, diante dos irmãos aqui presentes, nas vossas mãos, Reverendo Superior Maior do Grupo de Cabo Verde, Saturnino Freire Afonso, renovo por 3 anos votos de castidade, pobreza e obediência, segundo a regra de vida da Congregação do Espírito Santo, sob a proteção do Imaculado Coração de Maria, e de todo o coração me entrego a esta família religiosa e missionária, a fim de poder chegar, pela força do Espírito Santo e o amparo de Maria, à perfeição na caridade, no serviço de Deus e da Igreja. Eu, João Lucas Duarte Borges, para a glória de Deus, no firme propósito de a Ele me consagrar mais intimamente e de seguir a Cristo mais de perto por toda a minha vida, diante dos irmãos aqui presentes e nas vossas mãos, Reverendo Superior Maior do Grupo de Cabo Verde, Saturnino Freire Afonso, renovo por 3 anos votos de castidade, pobreza e obediência, segundo a regra de vida da Congregação do Espírito Santo, sob a proteção do Imaculado Coração de Maria, e de todo o coração entrego a esta família religiosa e missionária, a fim de poder chegar, pela força do Espírito e o amparo de Maria, à perfeição na caridade, no serviço de Deus e da Igreja. E eu, pelo poder que me foi dado em nome da Igreja, recebo os votos por vós emitidos nesta congregação do Espírito Santo sob a proteção do Imaculado Coração de Maria e vos recomendo instantemente a Deus para que possais realizar plenamente a vossa oração unida ao sacrifício eucarístico. Amém. O Superior de Cabo Verde, o Superior do Edmilson de Lucas, vai agora entregar 2 pequenos símbolos, que são 2 terços alusivos às Jornadas Mundiais da Juventude. Já sabemos que é o grande projeto da Igreja, em particular agora da Igreja Portuguesa, e é simultaneamente um convite, este sinal, é simultaneamente um convite à oração, que é própria de nós todos, e também ao compromisso com a Igreja em geral e com a Igreja local, neste grande projeto de pastoral juvenil e de integração dos jovens.
religiosos e religiosas espiritanos vão fazer a renovação dos seus votos agora, mediante este texto de oração que temos nas mãos. E todos juntos dizemos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, Santíssima Trindade, penetrada no mais vivo conhecimento, pelas graças sem número, é Deus renovada por luz, e particularmente no poder deste retiro, venha renovar a revelação dos filhos de mesmo, no dia abençoado da profissão. Reconheço que as minhas negligências, faltas e infidelidades têm sido numerosas, mas abandonaram a vossa misericórdia infinita e resolvi levar a vida em generosidade e favor. Entrego-me totalmente ao vosso serviço. Prometo-vos, meu Deus, empenhar-me mais na minha própria santificação e nos meus irmãos. Apesar das dificuldades e limitações, quero perseverar nesta consagração a vós, todo o meu ser, na vida religiosa apostólica, sendo fiel à regra da vida cristiana e praticando com alegria os votos e virtudes da pureza e obediência. Maria, Mãe da Igreja, do modelo de disponibilidade e generosidade apostólica, ordena-me pedir o Espírito Santo a graça da fidelidade deste compromisso. Produzei a congregação e abençoai os trabalhos e sofrimentos dos seus membros. Fazei que tenhamos a felicidade de nos encontrarmos um dia nos caminhos do céu, em companhia de todos os filhos do vosso sagrado coração, na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido-vos agora, de uma maneira muito espontânea, a apresentarmos as nossas preces ao Senhor. Então, livremente, quem quiser poderá apresentar as intenções da Igreja, ou pessoais, ou familiares, comunitárias, que tenham no coração. Fiquemos à vontade para fazer isso de forma breve e simples. Quero rezar ao Senhor, pedir ao Senhor pela Lucas e pela Nilson, por cada um dos nossos convidados que neste dia celebram o seu jubileu, ou este ano celebram o seu jubileu, que o Senhor os continue a confirmar nesta vocação missionária e os continue a abençoar e a fazer frutificar a missão. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Quero agradecer ao Senhor nos 32 anos da minha profissão religiosa. 32 anos. Também agradecer a missionária que me veio agora, também de Cabo Verde, quantos anos, que realmente eu a me acompanho para que a eficiência que estou agora não se prepare. A minha ideia é preparar a minha viagem ao encontro de Deus. Percebe? A minha proposta é que tenha que o Caião para lembrar do que era Deus. Ouvimos, Senhor. Ouvimos. Nossa Bíblia é Nossa Senhora. Rezemos por todas as missionárias e missionários em situação de dificuldade, qualquer que seja a natureza dessa dificuldade. Queria rezar agora, de modo especial, pela situação dos nossos missionários e missionárias em Moçambique. Anteontem foi assassinada numa missão perto dos nossos espiritanos de Tocu, uma missionária comboniana, e foi queimada a grande parte da missão pelos terroristas islâmicos.
por esta situação tão difícil e por tantas outras em que os missionários da Igreja são atacados e perseguidos, oremos ao Senhor. Pelos jovens do mundo inteiro, particularmente os jovens católicos, para que JMJ 2023 seja um momento de grande encontro com Deus e também mais aproximação à Santa Igreja. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Quero pedir que o Papa Francisco, pela sua saúde, mas também para que o Espírito Santo ilumine neste processo de purificação e renovação da Igreja Universal. Ouvimos, Senhor. Peço a Deus pela província portuguesa, em todos os seus membros, tantos anos de luta e de entrega nela, que são sobretudo os mais avançados na experiência missionária. Sinto também rezo pela amizade com o grupo espiritano de Cabo Verde, onde trabalharam desde 1941. Pela similaridade da Igreja também, o é na congregação, que possamos crescer juntos na comunhão, na ajuda fraterna, na correção. Deus nos conceda também vocações ao serviço da Igreja e da congregação. Oremos. Ouvimos, Senhor. Rezamos pelas pessoas que trabalham no anonimato para dar vida à nossa missão espiritual, às nossas famílias, os colaboradores mais chegados, especialmente aqueles que ninguém se lembra, que o Senhor nos convença e dê alegria ao seu trabalho missionário. Ouvimos, Senhor. Logo após a minha primeira profissão, eu fui enviado para Espanha, onde estive um ano no seminário. E depois fui para Angola, onde vi todo este tempo de guerra, e sofri no corpo, na alma, aquilo que todos os angolanos lá estavam, sofreram. E regressei agora, sem querer, e estou na nossa casa, no lar Animaúna, e lá aconteceram coisas que o Senhor mandou para o meu bem e para eu despertar. Parti lá 2 pernas. Tenho de andar com muleta de vez em quando, mas graças a Deus foi bastante bom. Em Angola, no acidente parti uma clavícula, esta clavícula direita, e muitas outras coisas que me aconteceram e com os colegas mesmos que lá estavam conosco. Sofremos muitas contrariedades, mas fizemos tudo por amor, a nossa vocação missionária e religiosa. E agora estou para aqui assim, estou no lar, pedi licença para vir a passar, foi a festa padroeira da minha paróquia, Santa Maria de Lamas, e pedi para vir aqui, mas chegámos um bocado atrasado, porque nos enganamos no caminho, damos para aí umas voltas que não devíamos dar, quando damos na vida de voltas que não devemos dar, mas o Senhor lá mexeu as coisas e ainda cheguei aqui mesmo sem ter principiado a Eucaristia. Então agradeço ao Senhor todo este caminho que Ele tem feito percorrer e me tem dado forças para não desanimar. Peço também aos confrades que rezem por mim para ser fiel até ao fim. Obrigado ao Senhor meu Deus e à nossa Mãe da Virgem Maria e a todos os meus confrades. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
presente de modo muito especial por congregação do Espírito Santo, do mundo inteiro, e particularmente por algumas circunscrições que estão aqui representadas. Temos o Padre Márcio, que é o superior do Grupo Espiritano de Bolívia. Fazemos pela Bolívia, pela missão entre o país, também cheia de desafios. Rezemos, naturalmente, já fizemos pela missão em Cabo Verde, representada por vários confrades, especialmente como superior do Grupo Espiritano. Rezemos pela missão do Paraguai, ainda representada um bocadinho pelo Padre Zé Costa, que vem oficialmente para Portugal, mas ainda tem o pé e o coração no Paraguai, onde tem estado nestes últimos longos anos, e pelo México. O João David já regressou à província, como também o Padre Zé Costa, mas chegou há pouquinho tempo, depois de muitos anos também na missão no México, como o Padre Domingos na Amazónia, e acho que não estou a esquecer de nenhuma outra. O João Paulo da Angola, claro, e o José Augusto do Grupo Espiritano da Amazónia, onde está nomeado ainda não chegou, mas já representa porque é lá que pertence. Então, por todas estas circunscrições, e também para a nossa, aqui em Portugal, para a missão inteira, no mundo inteiro, que o Senhor abençoe os projetos e desafios missionários de cada um destes grupos e faça frutificar a missão em cada um destes lugares. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, as nossas orações e fazemos crescer cada vez mais para a plenitude do vosso reino. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Os nossos fundadores, Cláudio Flávio Plácio e Francisco Liberman, foram inspirados pelo Espírito Santo para darem as suas vidas ao serviço dos mais pobres. Cativados por Cristo, não tiveram medo de deixar tudo para estarem disponíveis ao serviço da evangelização, formando tantos homens para o trabalho missionário. Hoje, também nós somos chamados por Deus a servir os mais necessitados, em diversos contextos e culturas. A presença é um tema unificador que define o nosso espírito apostólico. Procuramos estar junto das pessoas através da nossa vocação e ministério, onde quer que o Espírito Santo nos chame e envie a servir. Nesta Eucaristia queremos oferecer, através do pão e o vinho, as nossas vidas com tudo aquilo que somos e temos, para sermos no mundo testemunhas de Cristo. Com Liberman, apresentamos as nossas vidas no desejo de que Cristo seja a nossa única riqueza. Jesus, sabeis que nada sou, que nada posso, que nada valho. Eis-me tal qual sou, um pobre homem. Tomai-me, se quiserdes, ter esta grande misericórdia. Abandono-me e entrego-me em vossas mãos, e nada mais quero. Vigiai a mim e por mim. Agi e fazei de mim tudo o que for de vosso agrado. Se alguma vez vos resistir, não façais caso. Não sou eu que quero resistir ao vosso amor, mas o homem velho que há em mim. A ele renuncio e sempre quero renunciar. Bendito sejais, pois no nosso incompreensível amor me acolhereis e amais tal como sou. Não quero viver, doravante, senão por vós e em vós, meu Senhor, meu Rei e minha vida. Isso
Orai para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai e Venha, Senhor, em nosso auxílio, o nosso Filho feito homem. Ele, que ao nascer da Virgem Maria, não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua mãe, nos purifique nas nossas culpas e nos torne agradável na nossa oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso saber, a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-te graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na festa da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, Ele concebeu o vosso Filho unigênito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam. Os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, proclamando humildemente o vosso louvor. Hosanna nas alturas.
E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oração pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia do nascimento da Virgem Santa Maria, escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do Redentor, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, os bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos, comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, ao fim da ceia, tomou o cálice. E dando graças lhe bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue de nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição e vida do Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oração da vossa Igreja, vendo nela a vítima que nos reconciliou convosco. E fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheio do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, como o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, e seu Bispo auxiliar, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por voto. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Fortalecei em seus santos propósitos estes vossos servos, que neste dia se consagraram a vós para sempre, pelos sagrados vínculos da profissão religiosa, e fazei que na vossa Igreja eles sejam testemunhas da vida nova e eterna, que Jesus Cristo nos alcançou pela sua redenção. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolheis com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, é Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
estejamos sempre livres de pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Amém.
nós celebramos algum aniversário de consagração religiosa, de modo especial hoje assinalamos os aniversários de alguns dos nossos confrades. Com 75 anos de profissão religiosa, o Padre Manuel dos Santos Neves, que está aqui. Com 70 anos de profissão religiosa, o Padre Altino Cepeda. Eu pedi àqueles a quem eu digo o nome que avançassem e se pusessem aqui à frente, está bem? Se puderem. Se não puderem, avançam e sentam-se. Quem está à frente desvia-se para se poderem sentar. O Padre Altino, o irmão Augusto, que está ali, o Padre Casimiro, que está em Lisboa, por razões de missão, mas que está em comunhão connosco, o Padre José Martins Salgueiro, que também está cá, não sei onde, está aí. E o Padre Norberto Cristóvão, que partiu uma perna e está na caminha a recuperar, e graças a Deus a recuperar bem. Estamos unidos a ele. 60 anos de profissão, 3 confrades que não podem também estar presentes, os irmãos Cunha e o irmão Sotero. Celebramos também 70 anos de ordenação sacerdotal, dia 29 de março, já passou, mas celebramos agora. Do Padre Manuel dos Santos Neves também, e 60 anos de ordenação sacerdotal do Padre Gil Loza e do Padre Joaquim Carvalho Cunha, que está aqui à frente e que vão celebrar em dezembro ainda os 60 anos de ordenação presbiteral. Então vamos rezar, vamos cantar o Magnificat, louvando o Senhor pela vocação destes nossos confrades e pelas nossas vocações. Vamos entregar também, simbolicamente, um ícone pequenino de Nossa Senhora a cada um destes nossos confrades, para que Maria continue a ser proteção e amparo das suas vidas e da sua missão.
Quereis continuar a colaborar com as igrejas locais e estamos disponíveis a proclamar a mensagem do Evangelho àqueles que nunca a ouviram, aos oprimidos e aos desfavorecidos da nossa sociedade, sobretudo naqueles lugares onde a igreja dificilmente encontra obreiros? Sim. Cristo nos envia a sermos advogados dos mais pobres. Quereis continuar a contribuir para a promoção da justiça, construindo a paz, criando diálogo, fazendo a reconciliação entre os homens, em favor dos pobres e dos excluídos, por um trabalho de libertação dos oprimidos e pela integração da criação? Sim, envia-nos. Cristo nos envia a sermos testemunhas em comunidade. Quereis continuar a ser sinais do Evangelho, vivendo na comunidade através da partilha dos bens, da oração em comum, no autêntico espírito de fraternidade? Sim, envia-nos. Que a Virgem de Santa Maria, modelo de consagração apostólica, nos ajude a viver o nosso compromisso missionário. Amém. Eu agora vou rezar uma oração do Padre Liberman, de dedicação e confiança à Virgem Maria. Vou dizê-la frase a frase e todos repetimos, está bem? Virgem Mãe, aceitai a oferta que vos faço de mim. Virgem Mãe, aceitai a oferta que vos faço de mim. Dai-me o Espírito Santo. Dai-me o Espírito Santo. Quero consagrar-me inteiramente a Ele e ao vosso coração. Quero consagrar-me inteiramente a Ele e ao vosso coração. Dou-vos a minha alma para que ela vos pertença. Dou-vos a minha alma para que ela vos pertença. Como uma criança pertence à sua mãe. Como uma criança pertence à sua mãe. Abro o meu coração e abandono-me ao Divino Espírito. Abro o meu coração e abandono-me ao Divino Espírito. Para que eu o encha, possua e me haja. Como soberano mestre e Senhor. Como soberano mestre e Senhor. É neste espírito de comunhão, de compromisso com a missão e de alegria e ação de graças pela nossa vocação que nós vamos terminar esta Eucaristia. Damos graças por tudo que o Senhor nos concedeu e pedimos-lhe que continue a acompanhar e a amparar os nossos passos. Então continuamos em comunhão. Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos servos que se reuniram no vosso amor e participam do mesmo pão, a graça de se animarem mutuamente na prática da caridade e das boas obras, a fim de que, pela sua vida santa, sejam verdadeiras testemunhas de Cristo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E agora o Padre Maria Santorino, superior de Cabo Verde, vai dizer-nos aí uma palavra. Bom dia a todos e a todas nesta grande festa da Igreja e da Congregação. Em primeiro lugar, quero felicitar aos jovens que renovaram os seus votos, o grupo da Wilson, bem como também saudar e rezar pela sua perseverança de Márcio e do Gilberto. São os 4 jovens que temos aqui na província e que pertencem ao grupo Cabo Verde. Quer dizer, muito obrigado. Mais do que obrigado, um compromisso a nível da congregação de caminharmos juntos. Numa nova circunscrição, oficialmente desde o dia 2 de outubro, por ser de lá da classe, de 2014, a congregação, depois do capítulo do Agamoio, que disse que já não há mais distrito, confiaram ao grupo de Cabo Verde, os que lá estão a trabalhar, estiveram a trabalhar, a responsabilidade de levar a canoa saída do porto da província portuguesa da Congregação do Espírito Santo. Como esquecer
Há muitas coincidências aqui. O estar aqui, junto com o Sr. Padre Pedro Provincial, que presidia a Eucaristia, mas também junto com o Padre Vítor Ferros, que começamos aqui. Ele já tinha começado antes, mas aqui nos encontramos em 94. Como esquecer que no 10 de setembro de 94 cheguei a Lisboa e foi o Padre Gil que foi-me lá buscar e trouxe até Maria Esposinha, etc. Como esquecer esse piso que andámos a encerar aí e por dizer, esquecer a Fátima que está aqui, a lei, e que nos ensinava como adornar aqui os vasos. Não é? Como esquecer, em 93, o Sr. Padre Adélio que me convidou a entrar a conhecer, digamos assim, a Casa Espiritana e dar os primeiros passos na família espiritana em Cabo Verde. Está cheio de memórias e somos muito agradecidos. Por isso mesmo ao Padre com quem vivemos muito algum tempo lá na Calheta, o Padre Gouveia, eu lhe chamo patriarca, mas não é de brincar, é uma coisa séria, não é? Mas nele, todos aqueles que ainda antes. E na carta de Natal do ano passado, dirigida aos confrades, à direita e à destra, eu lembrava dessas pessoas como um Padre Santo Neto, naquela altura que chegou, que ainda as cabras que tinham as mangas da camisa, não é? E andaram por telos e valas e etc. em tempos que não havia eletricidade, em tempos de muita fome, né? E dificuldades, e lá permaneceram desde 1941 com Dom Faustino e companheiro, Dom Faustino Bispo, mas também o Bispo Cardeal Dom Arlindo. Há pouco tempo agora as espiritanas estiveram em Cabo Verde no seu conselho alargado, escolheram Cabo Verde para o fazer. E na presidência da missa, onde esteve Dom Arlindo, também fui convidado, da abertura, o Bispo lembrava justamente disso, porque as espiritanas chegaram em 46, pouco tempo depois. Que os espiritanos e as espiritanas marcaram o reavivamento da evangelização em Cabo Verde nessa altura, que praticamente não havia nem sequer. E todos esses anos de formação, nós agradecemos, estamos em sintonia, não esquecemos ninguém, e muitas caras aqui realmente conhecidas pelo nome, outras mesmas que acompanhei. Tive a graça de ser recebido em estágio missionário em Moçambique pelo Sr. Padre Pedro e o Padre Damasceno na altura, e lá juntos fomos abrir a missão de Itopulo. São experiências de caminhada, de comunhão e de crescimento, e tudo aquilo que tenho e sou, e muito que deveria ser, e que, enfim, a minha fragilidade não permite ainda pôr em prática, mas tudo aquilo que eu sou de bom e que tenho, o devo à província portuguesa e à Convenção do Espírito Santo, assim como todo o grupo Cabo Verde onde lá está. Até 2015, que foi o primeiro capítulo do grupo, basicamente estavam uma grande quantidade, uma boa porcentagem, digamos assim, dos missionários aqui da província portuguesa. As forças foram faltando, a missão é dinâmica, uns vêm, outros vão, estamos, digamos assim, num tempo de sempre refazer-nos ao mar na linha daquilo que a congregação nos pede nessa visão. Agradeço uma vez mais, não quero fazer isso uma homilia a todos, não sei se vou ter a oportunidade de, digamos assim, de falar com todos como eu gostaria, nessa altura em 94, para ver o Sr. Padre Coutinho, que também era um vice-diretor, depois fui para Lisboa, o Padre Castro, etc., o Padre Ernesto Neiro, o Padre Fausto,
enfim, muito obrigado pela vossa amizade, pela vossa oração e comunhão com Cabo Verde. Obrigado à província portuguesa nessa relação afetiva, para não dizer até paternal, com o grupo de Cabo Verde, que ainda está a ensaiar os seus primeiros passos. Tivemos agora ainda o segundo capítulo do grupo ano passado, que no Evangelho. Então, rezem por nós e, oxalá, algum dia tenhamos outras condições também para poder, como não, reforçar. Não quero deixar a briga, mas a última palavra, com certeza que alguns dos mais experimentados na missão, não se diz velhos, senão somos fracos, os mais experimentados na missão, que ainda tenham força, como foi o caso de Padre Gouveia, que regressou de Angola em 98, com asma e tudo isso, mas ainda sentia com aquele dinamismo missionário, queria continuar a sua missão, e falou, e porque não, ainda foram 24 anos de missão em Cabo Verde, não só na paróquia, no Palmar, Santiago Maior, esteve ainda em Nossa Senhora da Luz, que hoje é a grande festa, e onde trabalhou ainda um tempo o seu Padre Firmino Cachada. Enfim, as memórias estão lá, e alguns de vós ainda que se sintam, digamos assim, nem que seja de férias, se querem fazer a experiência de um ano, 2 anos, dependendo do superior do seu conselho, as portas estão abertas e vos acolhemos com muito carinho, muito respeito e amizade. Muito obrigado uma vez mais, obrigado aos jovens, obrigado aos leigos, o Sr. Maia, lá de Maia, e a todos vós. É uma alegria estar aqui convosco, com os Jovens Sem Fronteiras, que sempre fiz algumas também experiências missionárias aqui dentro da Jovens. Uma vez mais, Sr. Padre, muito obrigado. Sou eu que agradeço a amizade, a comunhão muito forte que existe entre as nossas circunscrições, Cabo Verde, Portugal. O Padre Firmino estava a falar, eu estava a recordar de um pormenorzinho ocorrido há poucas semanas atrás. Eu estive em Angola, participando no capítulo provincial de Angola, e foi-me pedido uma pequena intervenção, que eu fiz, e no final da intervenção, o confrade mais velho que estava no capítulo, que era o Padre Bom, penso que muitos de vocês conhecem, em nome de todos, juntou-se, assim, muito solenemente, tomou a palavra para fazer assim um verdadeiro discurso, não é? De agradecimento à província de Portugal, aos espiritanos portugueses, muitos, ao longo de muitas décadas, que deram a sua vida pela missão de Jesus Cristo em Angola. Não é? Depois referiu-se a muitas missões, a muitas situações humanas e eclesiais em que os espiritanos portugueses deram vida. Eu nunca tinha ido a Angola e fiquei verdadeiramente impressionado com o tamanho, a envergadura, o peso incrível que os espiritanos tiveram na construção daquela igreja local. De norte a sul, não andei de norte a sul, mas visitei um bocadinho o sul, visitei um bocadinho o norte. Não visitei nem de perto tudo, mas o que visitei já deu para me deixar absolutamente de boca aberta com a dimensão, não apenas das infraestruturas, portanto, missões gigantescas, impressionantes, onde muitos de vocês, a maioria de vocês trabalhou, mas sobretudo pela vitalidade, pela vida, né, naquela igreja, e que deve muito, de facto, à ação do Espírito Santo através do trabalho dos espiritanos. E das espiritanas, todos, naturalmente, mas dos espiritanos de uma forma muito especial. Isso foi-nos dito explicitamente pelos confrades de Angola, pela voz do seu mais velho, assim, um discurso até emocionado, de muita gratidão, de agradecimento. E depois disso, no final, aliás, eu escrevi isso naquela cartinha que vos enviei, diga aos confrades, diga aos espiritanos de Portugal o quanto os espiritanos de Angola estão agradecidos. Então, eu fiz isso por escrito e agora estou a dizê-lo moralmente, e assim me considero, digamos, dispensado desta incumbência. Damos graças a Deus também por todo este trabalho. Pronto, assim mesmo para concluir, em Angola eu estive na festa da profissão de jubileus das Irmãs Filhas da África, e a missa durou 4 horas e meia, depois na manhã, e naquela mesma tarde, naquele mesmo dia, a festa da profissão religiosa de 12 espiritanos, e aí demorou quase 4 horas.
E no dia seguinte, a ordenação diaconal, que durou toda a manhã. Nem sei bem quantas horas foram, mas a gente passou lá cedo e saí de lá já tarde para almoçar. Portanto, eu espero que vocês nos compreendam e não se queixem desta missa ter sido muito curta, mas é o melhor que a gente consegue. Não foram 4 horas e meia, mas também não temos o talento da Igreja de Angola. Então estamos em comunhão, agora vamos almoçar, fazer forças e continuamos a rezar uns pelos outros e dar graças a Deus pelas vocações laicais, consagradas, presbiterais, matrimoniais, etc., de cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.